Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês, compartilhar um pouquinho de propriedade intelectual, falar um pouquinho de uma forma muito didática e desmistificar esse conceito que muitas vezes nos deixam assustados. Poxa, será que realmente eu consigo fazer isso? Será que é realmente importante? Por que é importante para a minha empresa? E a Boissa, em comemoração aos seus 35 anos, ao invés, porque quando a gente está fazendo aniversário, quem ganha o presente é a gente. E a Boissa está fazendo o contrário, ela está presenteando os seus clientes com esse conteúdo, o que muito nos honra de ser convidado para falar sobre isso. E eu tenho certeza que é muito importante para as empresas, para os clientes da Boissa e para todos os seus coligados, esse assunto. Por quê? Porque ele interfere diretamente no resultado, no negócio de uma empresa. Então, eu vou começar a falar nós vamos falar um pouquinho sobre marca, nós vamos falar sobre direito autoral, nós vamos falar sobre patentes e também desenho industrial. Eu me chamo Marcelo Brandão, eu sou sócio-diretor da Village Marcas e Patentes. A Village é uma empresa que tem quase a mesma idade que a Boissa, nós temos 36 anos de mercado, temos escritórios em 3 países fora, nós estamos na Ásia, na China, nós estamos na Europa, na Alemanha e também nos Estados Unidos. Um dos objetivos da Village, ela vai à contramão do que o mercado geralmente pratica, nós dividimos e compartilhamos conhecimento, ou seja, quanto mais o cliente souber, quanto mais o mercado souber sobre propriedade intelectual, mais interessante fica, mais ele entende a importância da proteção, e o que nós fazemos é isso, ok? Então, primeira coisa, eu estava conversando com o Guilherme e com o Rafa, é entender a diferença do que é cada direito, né? O que é uma marca, o que ela protege, o que é uma patente, o que é um desenho industrial. Então, quando eu falo de marca, eu estou protegendo a identidade de um produto, de um comércio, de um serviço. A Boissa é a identidade de uma prestação de serviço. Significa que ninguém pode usar esse nome a nível Brasil ou internacional, dependendo do país a ser protegido, para um segmento igual ou correlato a esse. Mas, Marcelo, e se o cara solicitar a marca Boissa com C cedilha, ele pode? Não pode, porque a marca não pode colidir tanto na escrita quanto na fonética. A gente vai falar sobre isso também. Então, diferente do que é usado, como dito lá pelo Rafa, você não patenteia marcas, você registra a marca. Então, quando eu peço ao INPI a exclusividade da expressão Boissa, ele vai me dar um protocolo e, a partir dali, eu tenho prioridade desse nome nos segmentos de atividade que eu pretendo atuar. Ok? E o que é uma patente, Marcelo? A patente vai proteger o aspecto técnico de um produto. É quando você inventou alguma coisa que não existia, ou melhorou algo que já existe. Isso é patente. E quando a gente fala de design do produto, né, a gente trata de desenho industrial. Então, a marca eu registro, a patente eu patenteio, e o desenho industrial eu também registro. E todos são protegidos no INPI. São tratados da propriedade industrial, ok? E como nasce uma marca? A gente sempre fala de marca como se, puxa, eu não preciso me preocupar com isso agora, estou começando agora esse negócio, ou a minha razão social já tem 15 anos, ninguém nunca usou. Como é que nasce uma marca? E qual é a importância de proteção? Eu não sei se vocês conhecem esse cara, mas ele é um farmacêutico americano que inventou um tônico cerebral à base de noz, de cola. Esse cara vendia 6 copinhos do seu tônico por dia. Ele vendia, olha só, eu estou falando que ele vendia 6 copinhos do seu tônico por dia. E ele teve o cuidado de proteger a sua marca há mais de 130 anos. Então, eu estou falando, vamos imaginar uma startup, né, que teve o cuidado de proteger a sua marca há 130 anos atrás. E a gente tem ainda hoje empresários que não cuidam do seu patrimônio.
Como eu posso fazer uma divulgação de Google? Como eu posso fazer uma divulgação de Instagram, Facebook? Como eu posso colocar uma fachada? Como eu posso fazer cartão de visita, tapete, uniforme, se eu ainda não proteger o nome da empresa? Então, ele é primordial que a gente faça. É a proteção da marca. Esse cara é o John Pemberton, o inventor da Coca-Cola, que não vende lá atrás, não vendia lá atrás, 10 milhões de unidades a cada 10 segundos, como acontece hoje. A Coca começou como uma empresa pequena, só que teve o cuidado de proteção de marca. E aí o Pemberton vendeu a marca, eu vou deixar contar essa história em outro momento, mas ele vendeu a marca, tá, por aproximadamente $2.000. Parece pouco, mas para a época dava para comprar um carro. Imagina, né, um carro acabando de ser inventado e o cara conseguir comprar um carro com a sua marca. E quem comprou dele, 20 anos depois, vendeu por $26 milhões. Né? Então, fez um bom negócio aí. Então, olha só, e produtos com a marca? A Coca-Cola fabrica brilho labial, calça jeans, esmalte? Não. Mas ela coloca a sua marca, a marca tornou tão conhecida que as pessoas compram, fazem propaganda da marca e ainda pagam por isso. Né? De tão importante que a marca se torna e pode se tornar. O que é importante saber, muitas vezes, muitas empresas protegem a sua marca, mas elas não protegem a marca de forma a blindar todas as atividades. O que é isso? É quando você tem, vamos imaginar que você tem uma consultoria, você é uma empresa de consultoria, só que você também faz treinamento. E aí você protegeu a marca para consultoria, mas você não protegeu para treinamento. Você pode ter um concorrente que faça treinamento com a mesma marca que você, se você não resguardar esse direito. E é muito comum as pessoas acontecerem isso. Levando para o segmento que pode estar diretamente ligado aos clientes da Boissa. Imagine que você tem uma empresa de alimentos, você fabrica arroz, né? Importa ou exporta arroz, e aí vem um cara e lança um café com o mesmo produto, com a mesma marca que a sua. Ou esse cara lança uma linha de frutas e verduras com a mesma marca que a sua. Isso pode confundir o consumidor? Pode, ele pode achar que trata do mesmo grupo econômico. Então, é extremamente importante saber onde a sua marca está protegida, qual é a classe principal, mas também proteger as classes correlatas. Vou dar um exemplo. Certamente vocês conhecem a Triton, que é uma marca extremamente conceituada de jeans. A Triton não pode ter um óculos com marca própria, porque a marca Triton para óculos foi protegida por um terceiro. Muita gente vê esses quiosques no shopping e acha que a gente está falando da Triton Confecção, e não é. Por quê? Porque para a Triton a marca estava disponível para o segmento de óculos. Ok? Outra coisa que a gente precisa ficar esperto, né? No bom sentido, é o aproveitamento parasitário. É quando vocês escolhem marcas que se parecem com marcas que já estão no mercado, com marcas notórias, com marcas de alto renome. A marca é protegida por segmento de atividade, então os espertos ficam, poxa, Marcelo, então eu vou colocar o nome da minha empresa de Bombril, porque não tem nada a ver com landiagem. Não, não pode. Algumas marcas detêm proteção especial, e se você fizer isso, pode caracterizar não só o uso indevido de marca, mas também o aproveitamento parasitário. Olha esse cara aqui, ó, o Facebook, por exemplo. Até passaria o registro da expressão Facebook. Ele conseguiria o registro. Porém, ele utilizou o mesmo tipo de letra, que induz a Facebook. Então, se ele coloca outro tipo de letra ali, possivelmente ele conseguiria o registro. Esse caso abaixo do Facebook é um cara que fez uma danceteria numa cidade, acho que interior do Ceará, com o nome Facebook. No banheiro colocou joinha e tudo. Você imagina, será que esse cara ia receber uma notificação? Será que ele ia ter que realmente parar de usar? Claro que sim. Então não cabe a esperteza quando a gente fala de propriedade intelectual. Gente, e esse caso do Google? O cara falou que foi mera coincidência, que ele não teve intenção de usar esse nome.
né? Que não era para concorrer com o Google. Enfim, esse tipo de situação é muito comum e a gente hoje não cabe mais, nunca, a falta de ética nunca coube, mas algumas pessoas insistem em tê-la, mas hoje no mercado que está, se você faz uma situação dessa, pelo contrário, o seu comprador, o seu consumidor, ele acha que você é um picareta. Então não se arrisque, não se aventure em usar uma marca parecida ou próxima de alguém. E o que é passível de proteção? Né? Algumas coisas que a gente deve observar na hora de escolher uma marca, a gente deve observar que algumas expressões, elas não são registráveis como marca. Expressões de propaganda, por exemplo. Amo muito tudo isso. Coca-Cola é isso aí. Só a Philco faz. Isso são expressões de propaganda e no INPI, onde se registra a marca, não é o local para se registrar como marca. Tá? Ela vai ser indeferida como expressão de propaganda. No artigo 124, aí o inciso 7. Tá? Outra coisa são as expressões de uso comum. E as pessoas fazem uma confusão muito grande sobre o que é expressão de uso comum. Eu vou dar um exemplo. Vivo. Vivo não é uma palavra comum? É comum. Mas para telefonia, ela não é comum. Então, quando a gente fala expressão de uso comum, de caráter genérico, é quando ela está relacionada com o produto ou com a atividade que vai ser identificada. Então, quando eu falo vivo para telefonia, você vai ter exclusividade. Agora, se eu falar vivo, talvez para algum segmento de saúde, a palavra vive isoladamente, ou life, vida, você não vai deter essa exclusividade, porque ela está diretamente relacionada. Vamos imaginar a padaria Pão Gostoso, né? Poxa, por que o seu pão é gostoso e o meu não? É uma expressão de uso comum. Você não pode identificar uma padaria com esse nome. Né? Porém, se eu tiver uma loja de confecção chamada Pão Gostoso, absurdamente, você consegue o registro, porque não tem nada a ver com o segmento de atividade. Ok? Então, alguns exemplos aí. Baked potato. Né? Como é que você vai impedir alguém de usar o termo batata assada para vender batata assada? Tá? Você não consegue. Então, é uma expressão, é uma marca que ela foi registrada, porém, sem direito ao uso exclusivo da expressão baked potato. A exclusividade dela está associada ao logotipo, a forma que se escreve, ao tipo de letra. Isso está protegido. Pão de açúcar, lugar de gente feliz. O pão de açúcar, esse é protegido como marca. O lugar de gente feliz é uma expressão de propaganda. Isso deve ser protegido como direito autoral, que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Ok? Marcas de alto renome. Então, eu falei para vocês, puxa, então vou colocar o nome da minha empresa de Bombril. Não. Essas marcas são protegidas em todos os segmentos de atividade. Ninguém pode usar uma marca igual, próxima ou parecida para identificar nenhum tipo de produto. Certamente ela vai ser indeferida pelo órgão julgador no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Ok? Marcelo, então como é que caminha a proteção de marca? Gente, o principal é fazer a pesquisa de viabilidade. Eu sempre falo que a pesquisa de viabilidade devia custar todo o processo e as demais etapas serem gratuitas. Por quê? Essa pesquisa de viabilidade é que vai nos dar clareza, ou vai nos nortear qual o caminho seguir na sua proteção. Será que a marca que eu escolhi para o meu produto já não é de terceiro? Será que já não tem um nome parecido? E nós vamos fazer análise do tipo fonética, escrita, se tem vilagem com L só, se tem vilagem com 2 L's. Tudo isso precisa ser analisado. Fez a pesquisa, tá ok? Nós vamos solicitar essa marca no INPI, no Rio de Janeiro. A partir dali, você recebe um protocolo com data e hora que vai te dar prioridade dessa marca a nível Brasil. Esse pedido vai se tornar público, e aí a importância da pesquisa, porque nessa publicação, terceiros podem se manifestar, se sentirem prejudicados. Daí a importância da pesquisa. O INPI não é um órgão fiscalizador, ele não fiscaliza se você
vai pedir a marca Coca-Cola. Problema seu que vai gastar dinheiro à toa. Ele vai te dar um protocolo, vai receber o seu pedido, porém, ele torna público para aquele que se sentiu prejudicado se manifestar contra o seu pedido. E aí coloca você em risco. Depois disso, o deferimento da marca. Antes, um processo marcário demorava até 6 anos. Depois caiu para 2 anos. E agora, em pouco mais de 6 meses, você consegue ter a sua marca analisada e julgada pelo INPI, que pode deferir ou indeferir. Se ele deferir o seu processo, a marca vai ser concedida e aí é válida por 10 anos e se renova de 10 em 10. Essa pesquisa, tá, para o Brasil vai estar disponibilizada gratuitamente para todos os clientes da Boissa que quiserem saber como, se a sua marca foi protegida ou não, ou para quem já tem registro, se quiser saber como é que está o seu processo junto ao INPI, ok? E quais os riscos dessa falta de registro? Gente, perder direito de uso, ser obrigado a mudar a fachada, layout, imagina, você está abrindo uma empresa agora, daqui 3 meses você recebe uma notificação que toda a sua fachada vai ter que mudar, porque você usou indevidamente. Não cabe mais esse tipo de erro. Ser processado judicialmente, ter produtos apreendidos, porque comete o crime não só aquele que copia, mas aquele que compra também. Eu vou contar um case bem rapidinho. Um cliente nosso entrou com ação judicial por uma empresa que estavam copiando seus produtos e vendendo nos supermercados. Ele fez a busca e apreensão dentro do supermercado e dentro da empresa. Olha só, imagina o constrangimento do seu cliente receber um oficial de justiça e ter seus produtos apreendidos. E o pior é ter sua marca sendo utilizada pelo concorrente. Aí dói, né? Machuca muito. Então, sobre marca, é isso, de uma forma muito rápida, um pouquinho didática, mas eu tenho certeza que vocês sabem mais do que 98% da população mundial agora sobre proteção de marca, ok? E vamos falar um pouquinho de direito autoral. O que protege? O direito autoral, diferente de marca que é registrada no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, as marcas são protegidas, os direitos autorais são protegidos na Fundação Biblioteca Nacional, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. E o que ele protege? Tudo aquilo que tem cunho artístico, literário e científico. Tá? Qual é o objetivo? Você pode provar a anterioridade. Então, quem fez essa música? Foi fulano. Não, olha, eu tenho aqui o certificado, meu certificado é concedido desde 1970. Você atesta que aquilo foi feito por você. Esse logotipo, quem fez? Foi eu, já uso esse logotipo desde tal data. Então, você consegue, com o direito autoral, não só provar a sua titularidade, mas também a sua anterioridade. Algumas das situações que cabe o direito autoral. Eu posso proteger um rótulo de uma embalagem X, um rótulo de alimento, uma embalagem de alimento, eu posso proteger um personagem, eu posso proteger um logotipo. Mas, Marcelo, você falou até agora que marca era protegida como um registro no INPI. Como é que eu vou proteger minha marca como direito autoral? Você não está protegendo a expressão lupo, tampouco Coca-Cola ou Planet. Você está protegendo o tipo de letra, o desenho, a arte envolvida. Significa que se alguém usando as mesmas letras da lupo para outra expressão que não seja lupo, você consegue coibir, porque esse desenho está resguardado, está protegido como direito autoral, ok? O mesmo cabe a personagem, a outras coisas. Expressões de propaganda, não sei se vocês conhecem, mas está aí, Elma Chips. Você certamente não sabe, né, Rafa? O que é o slogan da Elma Chips, não? Não lembro mesmo. Da Helmas eu já estou aqui pronto para falar. Só quem tem barba branca sabe disso. É impossível comer um só, tá? E eu acho que é sensacional, porque quando a gente está com uma batatinha, você nunca come uma batatinha. Então, é isso. Helmas, a verdadeira maionese, só amanhã. Isso são expressões de propaganda que são protegidas, né? Então, e através de direito autoral, você associa
ao seu logotipo e consegue resguardar a expressão de propaganda. Imagine se não pudesse, né? Se você não tivesse feito isso. Já pensou você ter a Volkswagen como Windows? Olha que bacana. Eu não sei se vocês sabem, eu demorei muito tempo para identificar a marca do Carrefour. O que era aquilo? Né? Eu falava que era uma caveira, eu falava que era um rosto virado ao contrário, que era uma âncora, e só é um C transparente, branco, no meio das cores da França, né? Um C de Carrefour ali. Então, o direito autoral evita esse tipo de situação que está aí, de você ter o seu desenho, a sua arte sendo utilizada por segmento de atividade que não é o seu. Né? Marcelo, quanto tempo vale? Pelo resto da vida, e fica por mais 70 anos para os herdeiros. Ok? Direito autoral super simples, né? Um registro que tem pedido e concessão. É seu pelo resto da vida, vale por 70 anos para os herdeiros e vale no mundo inteiro. Você tem essa proteção resguardada no mundo inteiro, tá? O direito autoral. A Disney, agora, toda hora ela fala de talvez mudar, que deveriam mudar a lei, porque 70 anos para os herdeiros é muito pouco. Isso porque o personagem Mickey está ficando muito velho, né? E daqui a pouco se torna de domínio público. Porém, a gente está falando do personagem protegido lá atrás. Agora, ele foi reestilizado. Esse personagem ainda está vigente. E aí ele está ok. E vamos finalizar falando um pouquinho de patentes. O que é patente? Gente, patente nada mais é do que um direito temporário que o governo concede ao inventor, tá? Para que ele explore com exclusividade por um determinado período. E a contrapartida dele é o seguinte, olha, estou te dando esse direito, mas você vai ter que tornar isso público, porque as pessoas vão estudar o que você fez e vão melhorar. A contrapartida é a publicação dessa matéria, desse conteúdo. Então, quer dizer o seguinte, Marcelo, se eu inventei alguma coisa, eu vou ter esse direito por um determinado período, sim, vai, porém eu vou tornar público e terceiros vão poder ter acesso ao pulo do gato, aquilo que vão ter acesso. Só que não quer dizer que ele vai poder copiar, porque se ele copiar, ele está cometendo um crime, tá? Mas a contrapartida de uma patente é isso, tá? E o que pode ser patenteado? Tudo aquilo que resolva um problema ou tenha um avanço tecnológico em relação às coisas que já existem e que obedeçam os requisitos de patenteabilidade. E a gente vai falar um pouquinho deles aqui na frente. Tá? Então, o que pode? O que pode ser patenteado? Inventei uma cadeira, assento reposto 4 pés. É possível, sentávamos em pedra. Você inventou uma cadeira. Isso é uma patente. Olha só, eu fiz essa cadeira reclinar, porque eu achei que essa cadeira estava desconfortável. Eu melhorei essa cadeira. Isso é passivo de proteção também. É também uma patente. O que não pode ser? Modelos matemáticos, ideias simplesmente abstratas. Eu quero ter uma cadeira que levita. Sensacional a ideia, né? Muito boa. Uma cadeira que não risca o chão, que para pessoas que têm algum tipo de deficiência de locomoção subir uma escada seria sensacional. Mas como eu faço para essa cadeira levitar? Como eu faço ela parar? Eu preciso explicar isso ao INPI, ou o órgão que vai julgar essa patente. Né? Então, não pode estar só no campo da ideia. Eu não preciso ter nem o protótipo. Se eu tiver um projeto e souber explicar como funciona, perfeito. E eu não vou ter patente da ideia, da cadeira que levita. Eu vou ter patente da cadeira, de como eu faço essa cadeira levitar. Lembra que eu falei da cadeira que reclina para trás? Né? Eu posso ter uma cadeira que reclina com pistão hidráulico e posso ter uma cadeira que reclina com uma mola. As duas vão ser patentes. Eu não tenho patente da cadeira que reclina, eu tenho patente de como eu faço a cadeira reclinar. Ok? Olha aí, vamos dar um exemplo. A descoberta. Né? O cidadão descobriu que o carrapicho, tá vendo? Essa figurinha primeira aí é um carrapicho. Ele tinha um dentinho que era isso que fazia grudar na roupa. E a partir daí o cara faz um estudo,
A descoberta não é passiva de proteção. Eu não posso proteger o carrapicho, mas eu posso descobrir que usando essa técnica do carrapicho, eu consigo fazer o velcro, que é marca registrada. A gente usa no nosso cotidiano algumas marcas que são marcas registradas. Então, aí tem uma patente, que já é de domínio público, né? E temos uma marca registrada que não, que só pode ser usada se realmente você está comprando um produto dessa marca, né? Então, isso pode acontecer, por exemplo, com Presto Barba, lâmina, Gillette, eu tenho isopor, né? Você vai no mercado comprar caixa de poliuretano expandido? De jeito nenhum, né? Você vai comprar isopor. Alguém já foi comprar lâmina de barbear? Alguém já colocou amido de milho na sua lista de compras? Né? Não, a gente compra marcas o tempo inteiro, tá? Isso é muito importante. E aí, nós temos dois tipos de patente, gente. A patente de invenção. Então, lembra que eu falei da cadeira? Sentávamos em pedra e aí fiz a cadeira assento, recosto, 4 pés. Inventei algo que não existia, né? Aí tem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Nós vamos falar sobre isso. Então, imagine que não tinha um calçado para prática de futebol. Eu criei um calçado. Isso é uma patente. Não existia até então. Eu coloquei travas para evitar que escorregasse. E aí, tive uma patente. Depois, eu melhorei esse calçado. Olha que legal, né? O que é isso? É um modelo de utilidade. Então, a primeira patente, que não existia nada igual, é uma patente de invenção. É quando eu inventei algo que não existe, ou dei um novo conceito a algo que já existia. E quando eu melhoro tecnicamente, eu estou fazendo o quê? Um modelo de utilidade. Eu estou aperfeiçoando algo que não existe. E o que tem de novidade nessa chuteira? Eu sempre pergunto nas apresentações ao vivo para a plateia, e as pessoas falam, é o cravo que é mais alto. É óbvio, isso é resultado óbvio, e resultado óbvio não é passivo de proteção. Mas é o couro que é mais flexível, o material também não é passivo de proteção. Mas cortou o cano, resultado óbvio. É lógico que vai ficar mais confortável. A patente aí, gente, é a lista, tá? Se colocou uma lista de cada lado, um jogador de futebol reclamava que a chuteira saía na hora que ele ia chutar. Se colocou uma lista de cada lado para prender no peito do pé e continuou saindo. Se colocou 2 listas e continuou saindo, e colocou 3 listas e aí prendeu no peito do pé, a chuteira parou de sair. Daí nasce a marca das 3 listas, não a marca Adidas, mas o uso das 3 listas foi também uma patente, uma melhoria técnica em algo que já existia. Por que eu estou contando isso? Porque muitas empresas acham que patente tem que ser algo, né, sensacional, precisa ser a turbina do avião. Pode ser a turbina do avião, né? Mas pode ser o clips, desde que você melhore alguma coisa, ok? E aí o desenho industrial, ou seja, o que nós vamos inventar para a chuteira mais? Né? Não tem muita coisa para se inventar, mas eu tenho o design que pode ser protegido a qualquer tempo. Né? Então, a chuteira, cada um tem o seu design, e isso pode ser protegido como desenho industrial. Então, o que eu preciso ter quando eu falo de patente, quando eu falo de modelo, da patente de invenção, do modelo de utilidade? Eu preciso ter, antes de mais nada, e o principal deles, a novidade. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Marcelo, eu trouxe um produto dos Estados Unidos que é sensacional, que aqui no Brasil não tem. Eu posso pedir patente? Pode. Porém, se terceiros provar que isso já existia, derruba a sua patente por falta de novidade. Porque ela não é para privilegiar o esperto. Ela é para privilegiar aquele que criou. Ok? Atividade inventiva, o ato inventivo, ou seja, não é uma descoberta. Lembra do carrapicho? Eu usei do meu intelecto, eu transformei aquela pontinha em algo que, grudando em outra coisa, tem um resultado. Então, eu usei da minha capacidade inventiva para criar. Não é uma mera descoberta. Precisa ter esse item. E, por fim, a aplicação industrial, que é o quê? Precisa ser replicado.
É um produto que você faz um e não consegue fazer outro. Tá? Ele precisa ser feito em escala industrial. Patente de invenção vale por 20 anos, não é passível de prorrogação. 20 anos ela é de domínio público, qualquer um pode fazer um produto exatamente igual ao seu, patenteado há 20 anos atrás. A mesma coisa cabe para o modelo de utilidade. Apenas o desenho industrial, que vale por 10 anos, pode ser prorrogado por 3 períodos de 5, ok? Uma outra coisa e uma dica final que eu vou deixar com vocês é o exame prioritário. As pessoas reclamam muito que no Brasil demora 5, 6 anos, às vezes 8 anos para ser concedida uma patente. É verdade? É. Porém, muitas empresas não utilizam dos exames prioritários. Uma pessoa de 60 anos ou mais tem sua patente, às vezes, julgada em 8 meses, em 1 ano. Né? Pessoas com deficiência física, doença grave, MEI, MEI-OPT, institutos de tecnologia, alguns medicamentos que têm relação com prioridade, patente verde. Então, tem várias. O que você precisa saber, a minha patente se encaixa em algum exame prioritário? A Village faz essa análise e aí solicita o exame com antecedência. Nós temos patentes concedidas, por exemplo, acho que em 4, 5 meses, o caso de algumas patentes verdes. Isso é um recorde. E é isso, pessoal. Finalizando dentro do meu tempo, estourei 2 minutos, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha acrescentado para vocês. Guilherme, eu deixo à disposição qualquer dúvida que tiver sobre o tema, me coloco à disposição de todos, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez, em nome da Ariane e toda a sua diretoria, parabéns à Aboissa pelos seus 35 anos. É um prazer atendê-los como cliente e também como parceiro. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para vocês. Perfeito, Marcelo. Eu posso, então, apresentar aqui. Bom, eu vou começar respondendo uma pergunta que eu vi aqui no chat, tá? Eu verifiquei aqui que o Guilherme colocou uma pergunta muito interessante no chat. Acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá, perfeito. Ele colocou assim, olha, já que a marca ela é protegida em território nacional, como proteger a marca em outros países? É exatamente isso que eu vim aqui explicar para vocês. Como proteger as marcas, as patentes, e assim, não preciso falar muito sobre o direito autoral, porque o direito autoral ele já é protegido em todo o mundo, tá? Então ele já tem validade internacional. Então, vamos começar falando e lembrando que a gente tem esses escritórios fora, né, em Beijing, Miami e Berlim, porque a Village ela consegue, com esses escritórios, fazer contato, fazer pontes e relacionamentos com outras empresas de marcas e patentes em todo o mundo. E isso facilita o seu contato com outras culturas e também atualização para os nossos clientes. Meu nome é Rafael. Eu sou advogado e eu sou especialista em propriedade intelectual no exterior. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre os tratados que a gente tem e os direitos que você tem para conseguir proteger a sua patente ou a sua marca no exterior. E também vou contar alguns casos aqui para vocês interessantes e problemas que a gente teve ao longo da minha prática em propriedade intelectual com os nossos clientes fora. Então, alguns clientes já sofreram, a gente teve que realmente se desdobrar para conseguir recuperar a marca do cliente no exterior. Primeiro, eu vou falar sobre um conceito básico, que é o de territorialidade, Guilherme. O direito de marca e de patente, ele é por país. Então, como proteger em outros países? Primeiro, escolhendo quais são os países de interesse que você tem a pretensão de trabalhar, de exportar, de proteger a sua invenção, a sua marca em outro território. Então, a gente tem um tratado que é a Convenção da União de Paris, que é um tratado básico de propriedade intelectual, e ele prevê que, quando você tem um pedido aqui no Brasil, ou em qualquer país do mundo, e você deseja fazer o mesmo requerimento em outro país, basicamente todos os países do mundo estão neste tratado e vocês conseguem, em até 6 meses para marcas e desenhos industriais e 12 meses para patente, manter a data de depósito do Brasil.
Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Se você inventa, faz uma invenção e protege como patente aqui no Brasil no começo do ano, em janeiro, você tem até 12 meses para entrar nos Estados Unidos, para entrar na Europa, para entrar no Japão, onde você quiser, mantendo a sua data de depósito aqui do Brasil. Se um concorrente, algum esperto, vai lá, tem acesso à sua patente e registra a sua patente em outro país, aqui no caso, em julho, alguém vai lá e pede nos Estados Unidos a sua patente. Você, quando for entrar nos Estados Unidos, provando que você tem um pedido aqui do Brasil, você consegue manter a mesma data de depósito, ou seja, você vai ser anterior a esse pedido de julho e, portanto, você vai ter a sua proteção garantida e anterior lá nos Estados Unidos. Isso também serve para marcas, tá? Só que o prazo ele é mais reduzido, ele é de 6 meses. O que acontece com marcas é que, depois desses 6 meses, o Marcelo explicou que tem um requisito ali dos 3 de patente, que é o novidade. Marca não tem isso. Marca você pode registrar desde que disponível e não registrada por uma outra pessoa em outro país. Você pode registrar a qualquer tempo, passando 1 ano, 2 anos, 3 da sua atuação aqui no país. Só que para patente, não. Para patente, se você não fez, dentro desses 12 meses, o depósito em outro país, ou fez o PCT, que é um tratado que eu vou explicar já já, depois de publicada, você pede a sua patente em qualquer lugar do mundo, ela vira de domínio público, todo mundo pode acessar. Por isso, a importância de fazer o registro de patente e de marca, utilizando esses prazos aí que a gente tem de prioridade, a gente chama de prioridade unionista, tá? Sobre ainda distribuidores, clientes de má-fé no exterior, a gente tem alguns países que têm uma lei mais flexível e alguns países que têm uma lei mais rígida para a gente provar a má-fé. Muitas vezes você tem um contato só verbal, não trocou nenhum e-mail com o seu distribuidor e você vai ter uma complicação para provar que ele já te conhecia quando ele registrou a sua marca lá fora. Então, o mais interessante vou exportar, tenho interesse no mercado, estou fazendo tratativa com uma empresa fora do Brasil, correr e depositar a sua marca, correr e fazer a proteção. Tem um caso muito interessante do Paraguai na minha prática, que durante a atuação, né, do cliente, ele fez o pedido aqui no Brasil, e quando ele estava negociando com o seu distribuidor no Paraguai, que já começou a atuar, o distribuidor foi lá e pediu a marca antes dele. Nossa sorte é que estava dentro dos 6 meses, na verdade estava com 5 meses e 15 dias. Então, dentro desses 15 dias, a gente correu para fazer o depósito no Paraguai, mantendo a data de depósito no Brasil, ou seja, solicitando o direito de prioridade, e a gente conseguiu, administrativamente, sem envolver judiciário, etc., o registro anterior. A gente nem precisou provar má-fé, a gente só mostrou que a gente tem a prioridade. E isso fez com que nós conseguíssemos o registro do cliente lá no Paraguai antes do distribuidor dele. Ô, Rafa, tem uma pessoa aqui, um ouvinte perguntando, segundo o INPI, a proteção tem que ser renovada de 10 em 10 anos. Existe algum limite de renovação? Muda de acordo com o país? Bom, aqui no Brasil, a gente tem um prazo extraordinário, né? Que seria aí de mais um tempinho para você conseguir prorrogar a sua marca sob o pagamento de taxas extras, mas não muda muito de acordo com os países. A gente tinha o Canadá com 15 anos, alguns países com 15 anos, mas hoje já está muito atualizado e muito seguindo essa regra dos 10 anos. O que vai mudar de alguns países é que esses 10 anos, em alguns países, conta do depósito da marca, e em alguns países conta sobre a concessão da marca, quando ela é concedida, como o Brasil. Esses 10 anos aqui no Brasil, ele conta da concessão, né, Marcelo? Já em outros países, ele conta do depósito. E o prazo extraordinário, que é assim, perdi o prazo, ainda tem aquela gordurinha para pagar
a renovação, ele vai também mudar de alguns países, mas a regra é 6 meses a 1 ano nesse extraordinário. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é basicamente isso. Não tem limite essa renovação, né? A prioridade de renovação é sempre do titular, não é isso? Exatamente, exatamente. A questão de prazo só que a gente tem, né? Que é sempre, vai abrir alguns países 6 meses, alguns países 12 meses antes da data de renovação. Aqui no Brasil são 12 meses antes da data de renovação. E o limite para o prazo de pagamento da renovação, depois que já passou da data certeira, né? Você tem ainda mais uns 6 meses a 1 ano, mas limite não, ele sempre vai, se ele provar o uso da marca e renovar sempre, ele vai ser sempre o dono da marca. Ô, Rafa, nesse caso que você citou por último, do caso do queijo do Paraguai, eu estou perguntando isso porque a gente tem alguns casos internamente na Village que não é tão simples assim. Aí teve uma situação, por sorte, que ainda ficou em esfera administrativa. Tem casos que o representante, que o titular, né, da empresa aqui no Brasil só descobre que o seu representante registrou a marca lá quando tem uma disputa que ele rompeu com esse cara, e quando ele vai ver, ele não pode usar essa marca. Como é que fica isso nessas situações? É tão simples? Quais os caminhos para isso? Não é tão simples. Eu trouxe alguns outros cases de outros países, já vou adiantar aqui um caso da China, Marcelo. Na China, por exemplo, hoje a lei de marca está diferente lá, hoje está um pouquinho mais fácil de provar má-fé, mas se a gente consegue documentação, a gente consegue, por exemplo, provar que houve um vínculo de comércio, um vínculo de distribuição, a gente consegue judicialmente anular um registro de marca. A gente consegue fazer com que ele seja cancelado por conta da má-fé. Todavia, esse procedimento ele é muito custoso, ele é muito moroso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem uma ação judicial por menos de $100 mil. Eu estou falando baixo. Tá? Na China, a gente teve um caso de um cliente de sapatos, que, inclusive, eu estava atendendo junto com o nosso diretor, porque a gente tinha uma correspondência também com a Austrália, e eles não entendiam por que a gente não conseguia a marca lá. Basicamente, ele não registrou na China continental, mainland, e quando ele chegou para registrar, uma outra pessoa já tinha colocado, inclusive, o logo, igualzinho, com a cor do logotipo do cliente. E a gente tentou cancelar administrativamente e não conseguiu, porque ele provava o uso da marca, né? A gente tem a caducidade, que é a comprovação de uso, e ele conseguia provar, então a gente não conseguiu anular administrativamente. Judicialmente, a gente não conseguiu provar a má-fé, porque lá a má-fé, na China, exigia muito mais documentação do que, por exemplo, aqui no Brasil, que é um pouco mais flexível. Então, a gente não conseguiu registro de jeito nenhum para esse cliente na China. E isso durou 15 anos. Então, a gente fez o quê? A gente colocou uma estratégia para o cliente, a gente protegeu em Macau, Hong Kong e Taiwan, que são territórios próximos à China e que têm a sua jurisdição própria, o seu NPI próprio. E a gente conseguiu acompanhar esse registro de marca, ele não renovou a marca, e aí a gente pediu logo em seguida e depois conseguiu o registro para o cliente. Mas isso durou 15 anos. O cliente gastou muito em procedimentos administrativos e judicial, e a gente só conseguiu por sorte, porque a pessoa realmente não provou a pessoa não renovou a sua marca, Marcelo. Então, alguns países não são tão fáceis. Tem uns 2 casos que eu vou contar também para vocês, da Spoleto, por exemplo. E eu trouxe aqui algumas particularidades de cada país, justamente para que fique claro a questão de que cada país tem uma lei própria, principalmente de marcas. Para patente, isso geralmente é o único que muda, vai ser o procedimento interno do órgão, quanto tempo ele vai analisar. Nos Estados Unidos, Europa, por exemplo, você tem uma análise mais célere do que no Brasil, que é 4 anos, ou 5. Mas, assim, em geral, o trâmite administrativo de patente é muito parecido. Já de marca, a gente tem várias observações em cada país. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir, para que fique claro, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira coisa é que você tem o direito de
utilizar a sua marca e quem usa primeiro é o dono. Aqui no Brasil, quem registra primeiro é o dono. Só que, olha que complicador. Se você utilizar num estado, por exemplo, e já tiver um registro federal, porque lá as marcas elas podem ser registradas por estado, você vai ficar limitado àquela região que você atua. Então, o mais correto, principalmente para os clientes brasileiros, que eles geralmente exportam para Miami, que é assim, uma rota internacional, existe muita troca de... muito fluxo de pessoas. Então, o mais correto é a gente fazer o depósito federal, que é no SPTO, que é o INPI dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não concedem marcas para quem não utiliza. Então, pediu a marca, a gente pode pedir com uma intenção de usar, mas assim que ela é aprovada, você tem que provar que você utiliza a marca. A prova é muito simples, fotos, mas lá existe perjúrio, então a gente geralmente coloca realmente quando o cliente utiliza. Conseguimos, inclusive, aumentar esse prazo ali para mais ou menos uns 3 anos, assim que a marca ela é aprovada, para você conseguir documentos para realmente utilizar a sua marca, mas a gente tem essa diferença em relação ao Brasil. Estou colocando tudo em relação ao Brasil. Na China, é muito interessante o modo com que eles trabalham o registro de marca, porque lá, além das classes, que são as divisões de 1 até 45, classificação internacional, de acordo com o que você trabalha, então, por exemplo, a Village ela trabalha com serviço de propriedade intelectual, classe 45, outra empresa trabalha com serviço de financeiro, 36, no caso, cosméticos, classe 3. Lá na China, além dessas classes, que são as padrões e a gente utiliza aqui no Brasil, eles têm subclasses dentro dessas categorias. Então, olha só, dentro da classe 25, que é de roupas, se alguém pedir no Brasil uma marca, por exemplo, para camiseta, e uma outra pessoa pedir para cinto, ela consegue barrar essa pessoa aqui. Já na China, não. Cinto é uma subclasse e camiseta é uma outra subclasse. Você pode ter 2 empresas concorrentes com a mesma marca e o mesmo logo, porque lá eles só analisam as subclasses. Então, é interessante buscar uma empresa como a Village preparada para que você consiga fazer a proteção completa das classes na China, em todos os países, né? O legal da União Europeia é que você pode pedir tanto por país, lembrando que Reino Unido saiu da União Europeia com o Brexit, você precisa realmente fazer um registro local, como você pode pedir no bloco inteiro e economizar valores aqui financeiros em relação a um pedido, porque um pedido só na União Europeia já vale para todos os países. É claro que se você só tem intenção de trabalhar em Portugal, que tem uma lei muito parecida e um modo muito semelhante ao Brasil, eles fazem análise de anterioridade, etc., você pode pedir só em Portugal. A diferença é que o registro local lá, ele vai seguir leis locais. Então, por exemplo, na Alemanha, você não tem oposição, só depois que passou o prazo de concessão, que aí abre e você já tem o registro, que aí abre a oposição. E já na União Europeia, ela segue um trâmite só geral para todos os países. Outra questão que eu trouxe aqui é do Paraguai. O Paraguai, por mais que esteja aqui perto do nosso país, ele está com uma legislação muito arcaica. Então, tudo que você defende, por exemplo, uma oposição, um recurso, peças administrativas dentro do processo, depois você tem um período que chama período probatório. Você precisa provar com documentos tudo aquilo que você escreveu. Não vale só numa petição de aprovar. Você realmente tem esse período de provas posteriormente ao que você defendeu. Trouxe também o Chile, porque tem muita novidade na lei de marca e a Village sempre acompanha isso, o que é muito legal através da sua rede de contatos com outros profissionais de propriedade intelectual. No Chile, o Chile entrou agora para o Protocolo de Madrid, que é um tratado que eu vou explicar também já. Isso facilita o registro internacional de marcas, inclusive do Brasil para lá. E no Chile agora é possível pedir a comprovação do uso da marca. Olha que loucura. Antes, você registrava a sua marca e você tinha ela para sempre, não precisava provar o uso.
Então, a gente tinha muito logotipo anterior, a gente tinha uma base de dados muito carregada, porque a gente não tinha a possibilidade de pedir para as pessoas provarem o uso da marca. E quem não estava usando ainda detentia, assim, tinha titularidade do registro de marca. Hoje não. Hoje, inclusive, se vocês tiverem marca no Chile, é importante atualizar o logotipo, é importante já correr com novos pedidos, porque o Chile tem agora a opção de pedir a comprovação de uso da marca. Essa comprovação ela é depois do registro, tá? E Brasil, Marcelo já adiantou tudo, né? Só comparando com os outros países, a nossa lei aqui, ela, diferente dos Estados Unidos, diferente da Inglaterra, ela é o first to file, desculpa, primeiro a depositar é o dono. Então, quanto mais assim você correr para depositar a sua marca, mais rápido você vai ter o registro e mais tranquilo você fica, porque realmente primeiro a depositar é o dono, tá? Eu trouxe aqui agora o PCT, que é um tratado muito interessante, que eu particularmente gosto muito. Ele é um tratado que a gente conversou lá atrás sobre os 12 meses para você utilizar a mesma data do Brasil, que você depositou sua patente, lá fora. O PCT, ele é um tratado, ele não é uma patente, não é um novo pedido de patente internacional, porque muita gente, na hora que você ouve, patente internacional. Existe patente internacional? Não existe. Existe marca internacional? Até existe, mas ela precisa ser nacionalizada e eu vou explicar já já. Então, assim, esses termos, é só vocês lembrarem que lá atrás a gente falou sobre territorialidade. Cada país precisa realmente receber a sua solicitação de marca ou patente. E o PCT, basicamente, é um tratado para ampliar prazo. Você tinha aqueles 12 meses, o PCT ele te dá mais 18 meses, ou seja, 30 meses. Eu coloquei isso aqui porque eu sou péssimo em matemática. Então, nas minhas apresentações eu coloco 12 mais 18 igual a 30. 30 meses do depósito para que você consiga estender os seus direitos em outro país membro do tratado. É importante lembrar isso. Por exemplo, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai não são membros desse tratado. Então, como que a gente faz em relação à patente nesses países? A gente tem que correr com o depósito da patente dentro dos 12 meses. Não dá para estender o prazo nesses países. Passou esses 12 meses, não consegue mais prioridade, mas você ainda pode pedir a patente nesses países sem reivindicação de prioridade, desde que ela não tenha sido publicada aqui no Brasil. Publicou, acabou. Nesses países, se você não fez o PCT, também nos outros países membros do PCT, você perdeu a sua patente no mundo. É domínio público. Todo mundo pode usar, todo mundo pode distribuir, todo mundo pode fabricar sem a sua devida autorização. Então, basicamente, além dessa extensão de prazo, isso funciona muito para os clientes que querem angariar fundos com os investidores. Eu tenho, por exemplo, um investidor que ele está decidindo ainda e eu estou aqui nos 12 meses da patente. Só que ele está decidindo só por Estados Unidos e Europa, que são membros do PCT. Bom, como ele ainda está decidindo sobre investir na minha patente, eu posso ainda ampliar esse prazo de 12 para 30 meses, fazendo o PCT e também buscando outro investidor. Só lembrando de checar os países de interesse na proteção. E, além de tudo isso, você recebe uma pesquisa guia. Essa pesquisa, ela não vincula a análise lá na frente dos países que você tem interesse em nacionalizar, porque o trâmite faz o PCT e depois escolhe os países, normalmente. Você faz a fase nacional, você ingressa com o seu pedido em cada país depois de interesse, respeitando esse prazo de 30 meses. Só que essa pesquisa ela é um guia. De repente, você tem algo ali que você consegue já alterar para fazer o pedido nacional no país que você escolheu. Então, por exemplo, pedi a patente aqui no Brasil, passou 11 meses, ainda não estou certo, mas já sei que não tenho interesse nos países que não são membros do PCT. Faço o PCT e eu recebo, dentro do PCT, uma pesquisa que vai me servir como guia e também como um guia para os examinadores, depois, quando eu terminar esses 30 meses, escolher. Por exemplo, Europa, Japão, Canadá e Estados Unidos. Pronto, consegui proteger a patente
minha invenção aqui do Brasil, lá nesses países, e ainda mantive a data de depósito aqui do Brasil. Essa pesquisa eu já conversei com o examinador, assim, eu, o diretor de patentes da Village, o Marcelo, a gente teve contato com examinadores de patentes europeus que vieram aqui para o Brasil, a gente recebeu eles no Rio de Janeiro, e nessa conversa a gente perguntou, mas vocês olham a pesquisa lá do PCT, vocês... Então, na informalidade, eles disseram que sim. O que a gente vê na prática é que eles têm a sua própria autonomia para julgar. Então, muitas vezes, eles não consideram as patentes citadas na pesquisa, mas a maioria das vezes, sim. Então, é uma pesquisa realmente muito interessante se você utilizar o Brasil como autoridade de pesquisa, e o Brasil é uma referência, porque só tem mais outras 3, Áustria, Estados Unidos e Europa. Então, assim, o Brasil realmente está avançando em requisitos de patente. Se você utilizar o Brasil, você recebe essa pesquisa em português, que é muito bacana. E o Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid é algo que o Marcelo, desde o início da sua prática aqui, há alguns anos, né, Marcelo? Já resolveu. Quanto tempo que você está, Marcelo, aqui em propriedade intelectual? Desculpa, você está no mudo. 24 anos. 24 anos, pois é. Desde esse início de prática aqui no Brasil, ele ouviu falar que existia esse tratado e que o Brasil entraria para esse tratado. E em todos esses 20 e tantos anos e que teve esse rumor, o Brasil nunca tinha entrado realmente nesse tratado internacional. É sim uma mão na roda para as empresas que tenham mais de 3 ou 4 países no exterior, porque o investimento financeiro compensa. Veja só, com um pedido no Protocolo de Madrid, você tem possibilidades de escolher muitos países do tratado de uma vez só, com uma única língua, pagando uma taxa só, com exceção do Japão e do Brasil, mas aí no Brasil você já vai ter o pedido, que você paga uma segunda taxa de aprovação, de deferimento. Então, é muito fácil, muito rápido, e se, vou explicar aqui os estágios para vocês, mas se o país não responder em 18 meses com uma recusa, por exemplo, ou com um aceite, a sua marca já está aprovada lá. É concessão automática se o país não responder em 18 meses, então também é muito rápido. O que a gente precisa para fazer o Protocolo de Madrid, que muitos chamam de marca internacional? Eu não costumo usar esse termo porque a marca ela não é internacional, ela é um registro internacional, sim, mas você escolhe os países que você tem interesse. E a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela manda o seu requerimento para cada um desses países que precisam aprovar. Então, eu acho que não existe esse termo aí, registro internacional, mas é algo que muita gente utiliza, tá? Como que a gente faz? A gente precisa de um pedido aqui no Brasil, ou em qualquer país, né, membro do tratado, vou utilizar o Brasil como exemplo, a gente precisa de um pedido de marca aqui no Brasil ou um registro de marca aqui no Brasil. A gente sempre aconselha utilizar já um registro. Mas por quê? Primeiro, porque o registro, ele tem mais força. Depois de 5 anos, ninguém tira o seu registro, a não ser que você tenha feito ele de má fé, ou a não ser que você você não comprove o uso da marca. Ninguém mesmo, assim, nem o Papa, porque veja só, a gente teve uma ação judicial do INPI, numa época muito atrás, que as empresas, os condomínios, eles deixaram de ter personalidade jurídica. Ou seja, condomínio agora sui generis, não tem uma personalidade jurídica, não é mais PJ, não é mais empresa. Quem tinha marca, o INPI entrou com uma ação judicial, quem tinha marca depois de 5 anos em nome do condomínio, teve a sua marca garantida, inclusive podendo renovar, desde que utilize. Quem, em nome de condomínio, tinha registrado a marca até 5 anos, perdeu o seu registro. Porque depois de 5 anos, ninguém tira o seu registro de marca no Brasil, a não ser que você tenha feito ele por má fé, porque aí depende de data, ou que você não comprove o uso. Tá? Então, a gente aconselha
que você faça com base num registro já de marca aqui no Brasil. E se ele tiver mais de 5 anos, melhor ainda. Por quê? Porque a proteção do Tratado Internacional ela vai ficar vinculada por 5 anos nesse pedido ao registro base. Se você perde esse pedido aqui no Brasil, vamos supor que dê algum problema, você não pague a taxa federal de aprovação, seu pedido é arquivado, você vai ter que obrigatoriamente pagar para nacionalizar esse registro internacional, que era só um, você gerenciava uma coisa só, em cada um dos países. Então, isso vai te custar mais. Tendo superado essa fase, bom, tem um pedido ou tem um registro de marca aqui no Brasil, você manda um requerimento aqui para o NPI local, o NPI vai certificar que está tudo certo e manda para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual vai publicar numa revista própria, como se fosse um diário oficial da União, mas mundial, voltado à propriedade intelectual. E ela vai notificar cada um dos países. Então, por exemplo, lá, eu já tenho um registro no Brasil, ingressei aqui no Tratado Protocolo de Madrid e pedi para os Estados Unidos, Japão, Austrália, Alemanha e Portugal, 5 países. O INPI entendeu que está ok, a Organização Mundial publicou e a Organização Mundial vai mandar para todos esses 5 dizendo, olha, o Rafael deseja ter o registro de marca aí nesse seu país. Eles vão analisar em até 18 meses. Em 18 meses, eles vão me fornecer uma posição. Se eles aprovarem, o registro já está concedido. Data de renovação é a mesma em todos os países. Se você precisar alterar seu endereço, seu nome, mudar o titular, você faz uma vez só, já na Organização Mundial da Propriedade Industrial. Você paga só uma taxa assim, única, mas assim, para cada país, quanto mais países, por exemplo, logotipo colorido, isso tudo vai encarecendo, né? Não é uma taxa assim, R$100 já vale para todos. Não. Quanto mais países você coloca, mais países, na hora de gerar a taxa, será mais custoso. E, caso tenha alguma recusa, você precisa contratar um procurador local para seguir com o teu processo nacional nesse país. Aí aqui, Marcelo, eu vou retomar aquelas perguntas que você me fez sobre ser simples ou não, né? Eu já contei esse caso do cliente de sapato na China e vou contar bem rapidinho, acho que a gente tem tempo, sobre 2 clientes aqui, sobre um cliente que a gente teve no Marrocos e o caso da Spoleto em Portugal. O que aconteceu com esse cliente de piscinas no Marrocos? A gente atendia ele no Brasil e a gente fazia alguns serviços no exterior e a gente sempre orientou devidamente o cliente, olha, exportando uma marca para fora, a gente precisa fazer o registro local no país. Isso o cliente já estava ciente. Ele me liga num horário fora do expediente e diz assim, Rafael, preciso que urgente você tire uma empresa aqui da feira que eu estou participando, porque ela está expondo com o meu logo e eu também. Estamos nós dois na mesma feira, oferecendo piscinas aqui no Marrocos. E aí eu falei, bom, mas assim, no Marrocos você não tem marca. Vamos investigar, vai lá, pega o flyer, me passa os dados que eu vou fazer a consulta para você. Verificando no órgão federal do Marrocos, no INPI do Marrocos, a outra empresa tinha registro de marca, já concedido. Então, qual foi a minha orientação? O cliente queria desesperadamente que eu entrasse com um pedido liminar na Justiça do Marrocos para tirar a outra empresa da feira. Mas o que eu orientei ele olha, você, por favor, fique muito quieto, não faça nenhum barulho, porque ele pode te tirar da feira. Ele tem registro de marca, o juiz vai dar a liminar para ele, se ele entrar com o pedido. A gente vai trabalhar para você ter o registro, mas a gente vai ter que primeiro anular o dele. Então, a gente traçou uma estratégia, conversando com o cliente, a gente entrou com uma ação judicial de cancelamento do registro da outra parte, mostrando as provas de contato com a marca aqui do Brasil. A gente juntou direito autoral, porque ele usava o mesmo registro, né, o mesmo logotipo, e o logotipo dele já estava protegido aqui no Brasil com direito autoral, e o direito autoral vale no mundo inteiro. Então, a gente juntou também direito autoral,
E a gente conseguiu não eliminar, a gente não conseguiu eliminar, a gente conseguiu, depois de um tempo, no Marrocos até que foi assim, uns 12 meses mais ou menos, cancelar o registro dele e só então depositar a marca e conseguir o registro para o cliente. O cliente gastou, assim, pelo menos 60 vezes mais do que ele gastaria se ele tivesse já o pedido de registro direto no Marrocos e ele poderia, por exemplo, fazer uma ação bem tranquila, a gente pediria a liminar, a outra pessoa sairia da feira no dia seguinte. Então, ele teve muitos problemas nessa feira, com as pessoas confundindo, o atendimento da outra parte também não tinha qualidade, mas, assim, a gente conseguiu reverter, mas não foi fácil. E, em alguns casos, fica ainda mais complicado, como o caso da China, que a gente só conseguiu por sorte, vale ressaltar aqui, porque a outra pessoa não renovou o registro. O caso da Spoleto em Portugal, acho que todo mundo conhece a Spoleto. Spoleto cresceu bastante. Quando ela foi entrar em Portugal, já havia uma empresa que tinha registrado o logotipo com a mesma cor, vermelha, amarela, lá em Portugal. A Spoleto, ela investiu com ação judicial que demorou, em Portugal, a gente falou de Europa, 5 anos, para ela conseguir o registro da marca, para ela conseguir anular o registro da marca da parte contrária. Hoje a Spoleto tem registro em mais de 16 países, se preocupa com isso, mas precisou sofrer na pele para registrar no exterior da maneira correta. Então, assim, a proteção no exterior ela é extremamente importante porque existem custos muito elevados para você retomar um direito. A morosidade, o tempo que você demora para isso, uma ação judicial também no exterior, ela é demorada, é um processo muito longo para a solução do impasse. E também a alfândega, questão de portos e aeroportos. Você pode ter seu produto impedido de entrar em outro país, porque alguma outra pessoa já tem a marca e você não vai entrar porque a tua mercadoria, que é a verdadeira, pode ser considerada como ilegal, como mercadoria falsa. Então, tudo isso é muito importante e, além disso, a gente já teve um caso no Egito, do nosso escritório em Salvador, que quando a pessoa enviou produtos através de containers para lá, eles não receberam mercadoria porque não havia marca registrada lá. A gente precisou correr com um protocolo no dia para a gente dar sequência à entrada da mercadoria do cliente lá. Então, não é regra isso, claro, a maioria dos países, se você não tiver registro de marca, ela aceita, mas é algo que é temerário, porque talvez a outra empresa já tenha alcançado um registro antes. E, assim, a maioria dos países segue a lei do Brasil, ou seja, o primeiro a depositar é o dono. Foi isso que eu preparei para vocês, mas se tiver agora dúvidas, fica aberto para a gente conversar. Que bom, obrigado, Rafa, pela aula. Agradecer ao Bruno, que esteve aqui presente, Eduardo, a Gisele, Jairo, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos à Village. Se a gente puder contribuir com mais alguma coisa, fiquem à vontade para nos consultar. Um forte abraço. Abraço, Marcelo. Obrigado. Até mais. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Tchau.